Você chegou um dia, no final da tarde, exausto, cansado de tantos problemas na sua empresa? Poxa vida, a comunicação na minha empresa não funciona. O que eu devo fazer? Estou cansado de ter que estar aqui o dia todo porque nada funciona aqui, não sei o que acontece. Então, hoje vamos falar sobre a comunicação na sua empresa, o quanto ela é importante para que tudo flua bem e você tenha um pouquinho mais de paz de espírito. Vamos começar falando sobre as falhas dentro da organização. O que elas geram? O que causam de ineficiência dentro da sua empresa? Essas falhas geram vendas mal realizadas, clientes insatisfeitos, produtos mal elaborados, prazos não cumpridos e por aí vai. Isso tudo gera ou não prejuízo para a sua empresa? Um funcionário que acha que deveria estar fazendo uma atividade e não é a função dele. E outro que tem a competência para fazer, mas que não é delegada aquela tarefa a ele. Outras falhas de comunicação. Um colaborador achou que determinada pessoa iria resolver um assunto e o outro achando que era essa mesma pessoa que iria resolver o assunto. Conclusão: nenhum dos dois resolveu o problema. E daí a bomba estoura lá na frente. O dono, preocupado com a venda, pediu a mesma coisa para dois colaboradores, gerando duplicidade e de repente até o cliente ali ficou sem entender porque duas pessoas estavam resolvendo a mesma situação. Tem departamento que pede uma coisa para um outro departamento que não é responsabilidade dele e não sabe identificar qual departamento é responsável pelo quê. Existem casos de demora no repasse de informações e também casos de falta de retorno de informações. Também existe a dificuldade de entender exatamente o que precisa ser feito. Mais um exemplo: aprova uma determinada atividade, mas ele não tinha responsabilidade por ter aprovado aquilo. E o departamento que deveria aprovar não foi comunicado de que aquela responsabilidade era daquele outro departamento, que tinha exatamente a competência para ter resolvido. O que vocês acham? Acontece esse tipo de falha dentro da sua empresa? Você se identifica com alguma dessas falhas? Agora vamos entender o que essas falhas podem causar dentro da sua empresa. Desentendimento entre todos na equipe, dono insatisfeito, funcionários insatisfeitos, alta rotatividade pessoal, clima organizacional ruim, baixa produtividade e, por fim, uma empresa mal vista no mercado, porque não consegue passar as suas informações de forma correta. Comunicação péssima dessa empresa. Agora eu quero ler um trechinho de uma pesquisa que eu fiz para complementar tudo isso. Ainda, de acordo com os dados do The Economist, a falta de comunicação entre as equipes diminui a moral do trabalho, isto é, impacta os colaboradores também na questão emocional, pois eles não conseguem entender se estão no caminho certo ou se a empresa chegará de repente e os mandará embora. Eu nunca vi uma empresa que não tivesse problema nenhum de comunicação. Todas têm. O que vocês têm que pensar e repensar é o quanto de falhas existem na sua empresa. Com uma série de técnicas e passos que nós vamos ver adiante, vocês conseguem reduzir ao máximo esses tipos de problema da comunicação. Começam a enxergar onde estão realmente as falhas
e resolver seus problemas. Para você começar a enxergar o que precisa ser feito, quero te fazer algumas perguntas. Estão claras as responsabilidades e atividades dos funcionários na sua empresa? Cada departamento sabe exatamente o que tem que ser feito? Sabe onde começa a sua atividade e onde termina? Os líderes sabem também quais são suas responsabilidades? Onde começa a responsabilidade de um departamento e onde termina? Se tudo isso não estiver claro, começa a acontecer um emaranhado de problemas na sua empresa. Então eu trago aqui hoje 5 passos essenciais para melhorar a organização na sua empresa. O primeiro deles se refere à estrutura organizacional. Você precisa ter um organograma bem definido. O organograma é o desenho da sua estrutura organizacional. Possui essas linhas que vocês estão vendo, que se chamam linhas de comunicação. Percebam que tem um departamento acima dos outros 3. Esse departamento acima tem autoridade sobre os demais, e os que estão abaixo respondem para esse departamento. Quando vocês começam a descrever este organograma dessa forma, vocês começam a organizar as pessoas, atividades e responsabilidades de cada departamento. Eu não vou me aprofundar nisso agora, porque aqui já tem um vídeo que trata exatamente sobre esse assunto. Vejam lá. O segundo passo é deixar claro as responsabilidades e atividades de cada departamento. Procure descrevê-los, porque quando você começa a escrever as responsabilidades e atividades, começa a ficar claro para você onde começa a atividade de um departamento e onde termina, e o departamento a seguir também. Então vocês conseguem dividir as responsabilidades melhor entre esses departamentos. O terceiro passo é bem parecido, só que vocês vão definir novamente responsabilidades e atividades para cada função agora na empresa. Cada função dentro do departamento possui suas responsabilidades e atividades próprias. Seja esse funcionário um líder ou um subordinado, porque cada um desses funcionários, seja ele um líder ou um subordinado, tem suas atividades próprias, tem suas responsabilidades próprias. E isso tem que ficar muito claro para cada pessoa e dentro desse organograma que eu falei para vocês. Prestem muita atenção que tudo isso agora vai gerar o quarto passo. O quarto passo é, depois de desenhado o organograma, de estarem descritas as atividades, responsabilidades dos departamentos e das funções, o que vocês precisam fazer? Deixar lá na gavetinha, só a direção que sabe disso, e os líderes, e fica tudo engavetado? Vai funcionar alguma coisa dessa forma? Não sei. De jeito nenhum, gente. Precisa comunicar isso a todos os colaboradores da empresa. E eu chamo isso de treinamento básico das funções. Precisa deixar claro para todos quais são suas responsabilidades e atividades. A forma de vocês transmitirem tudo isso, vocês podem escolher. Vocês podem escolher alguém dentro da empresa para fazer esse treinamento com as pessoas, podem transmitir aos líderes e os líderes transmitir para cada funcionário, não importa. O importante de tudo isso é vocês terem certeza que esses funcionários foram bem treinados. Para isso, prestem atenção também na forma como vocês vão verificar a eficácia desse treinamento. Pode ser em loco, pode ser um bate-papo, pode ser um feedback do líder, mas o importante não é só treinar e comunicar, é verificar se essas informações
ficaram claras para cada um deles. Feito tudo isso, ainda existe o quinto passo, que vamos falar dele agora. Quando você terminar o quarto passo, você vai perceber que o quinto passo vai ser automaticamente importante também. Em alguns casos, vai precisar ser executado no meio ou entre os outros 4 passos. Vai depender muito de como está a organização da sua empresa. Estou falando aqui do quinto passo agora, da descrição dos procedimentos e processos da empresa. Esse é o quinto e muito importante passo também. Dentro de cada departamento, como falamos, existem as atividades e responsabilidades. E aí é importante que a empresa tenha alguém responsável para descrever, primeiro, esses processos que circulam entre os departamentos da empresa. Então, de repente, você tem lá o processo de vendas que gera informações para a produção, que gera informações para efetuar todo o procedimento de qualidade do produto, que gera informações para a expedição, para o faturamento, para a logística de entrega e tudo mais. Todo esse processo que eu descrevi para vocês é importante estar descrito, porque daí vocês conseguem começar a perceber onde tem falhas em cada processo, onde processos se repetem, onde tem duplicidade de informações e, depois de descrito esses processos, descrevam os procedimentos que cada departamento ou cada função deve executar dentro desses processos. É um pouquinho trabalhoso? Pode ser, mas se você tiver uma pessoa responsável ou cada um do seu departamento começar a descrever o seu, depois precisa só de uma pessoa para analisar todo esse conjunto de informações para ir corrigindo falhas. E não só corrigindo as falhas, como maximizando todo o processo, cortando vários procedimentos em duplicidade. Fiquem atentos a isso, porque vai ser muito importante também olhar para esses procedimentos e processos dentro da organização. Vocês já perceberam que, dependendo do erro que acontece numa fase do processo, isso vai virando uma bola de neve e gerando outros problemas nos processos seguintes. Por isso é importante que se estude bem e corrija passo a passo, fase por fase, desses processos na organização. Assim fica claro para as pessoas o que elas precisam executar e de que forma elas precisam executar, para garantir a qualidade e a eficiência de cada fase ou do seu produto no final de todo o processo. Agora sim, a comunicação da sua empresa começa a fluir cada vez melhor. E você vai começar a sentir aquele gostinho de ver os departamentos se entendendo bem, as pessoas executando as funções corretas, tudo melhor organizado. Execute os 5 passos e também implemente a cultura da melhoria contínua. Após a execução dos 5 passos, vocês irão perceber que muitas coisas precisam ser trabalhadas e melhoradas. Existem processos que às vezes estão defasados, que precisam ser atualizados, pessoas que estão às vezes em funções inadequadas dentro da empresa, que vocês podem remanejar, processos a serem melhorados, enfim, vocês conseguirão perceber onde estão os gargalos e o que precisa ser corrigido. Implementando a sistemática dos 5 passos, você irá perceber que os erros começarão a diminuir, que a comunicação irá melhorar muito e vai até sobrar dinheiro no seu caixa. Preste atenção. Você vai sentir aquela paz que tanto você estava buscando,
de chegar na sua empresa e ver que os departamentos se conversam, se comunicam bem, se entendem e ter aquela tranquilidade de espírito tão esperada. Se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas que você percebeu que estão exatamente precisando dessas informações. Fique com a gente e nos vemos nos próximos vídeos.